Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Florencio. Hoje eu estou com a Sandra Correia, que é a nossa psicanalista. Ela é pedagoga formada pela USP, tem doutorado em psicanálise pela Sociedade Internacional de Psicanálise e é autora de 3 livros. E hoje ela vai responder 2 questões importantes que são do interesse dos pais. Nós temos uma preocupação muito grande com o processo de ensino-aprendizagem na escola, então tudo aquilo que nós pudermos fazer para agregar valor para os pais, nós faremos, tá? E a ideia é que a Sandra, de vez em quando, esteja fazendo novas entrevistas e respondendo novas questões aqui conosco. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então é isso aí. Bom, Sandra, vamos para a primeira pergunta, né? Qual a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos? Olha, Ricardo, eu diria que toda, né? Fundamental a participação dos pais no desenvolvimento dos filhos por uma questão. Todo o currículo escolar da criança, ela não inicia na escola. Ao contrário do que a maioria pode pensar, ela inicia na família. A criança ela tem todo um contexto de alienação, no sentido de pegar todos os costumes, valores, aprendizados vindos dos pais. E no segundo momento, ela tem que fazer essa separação. A separação seria um composto de alienação e separação no sentido de questionar tudo aquilo que ela aprendeu. E esse questionamento ela vai estar fazendo na escola, que é uma instituição formadora de opinião. Então existem professores e toda a equipe pedagógica, profissionais preparados para desenvolver isso na criança, porém, se não existe um acompanhamento dos pais, essa separação não acontece. E a criança, psiquicamente, ela embola em meio de campo. Ela começa a ter problemas, seja déficit de aprendizagem, seja um autismo que teoricamente não era severo e passa a ser, seja comportamentos agressivos, a criança começa a responder da forma que ela consegue, porque ela não tem maturidade e nem entendimento para lidar com isso. Por isso que a importância dos pais participarem do dia a dia da criança, ainda que ele não faça parte do conteúdo que está sendo ensinado, não vai além disso, seria o interesse. É o pai e a mãe, nesse caso, se interessar pelo que a criança está aprendendo, ver a resposta dela nessa questão, a parte de cidadania, a parte behaviorista, que seria a parte de comportamento na escola, é fundamental, o pai está acompanhando, porque a criança entende que tudo que ela faz, de alguma forma, está agradando primeiramente os pais. E no segundo momento, ela replica isso para a escola, entendendo que está agradando o professor. Seja atitude boa ou ruim, ela não tem essa noção tão completa quanto um adulto, de que isso é bom, isso é ruim. É o pai que tem que dizer para ela, isso não pode. Só que dependendo da forma como que o pai diz para ela, entra por um ouvido e sai pelo outro. É o entender que o pai realmente não tem essa intenção para com os filhos. Por isso que o acompanhamento das atividades, o acompanhamento do rendimento escolar, e mais do que isso, a parceria com o profissional é fundamental. Entender, o professor ele está grande parte do tempo com a criança, ele tem um olhar clínico, digamos assim, ou pelo menos técnico, para acompanhar o desenvolvimento da criança, e a partir da constituição da criança, de tudo que ela aprendeu, o professor ele tem um feedback muito importante. Então eu acho que o grande segredo aí dos pais é colar no profissional, é entender o que o profissional tem para te dizer sobre os seus filhos, porque a partir daí você vai conseguir ajudar mais, colaborar mais. Legal, muito interessante isso. Então, acompanhar as atividades, participar das reuniões, interagir com os professores. Sim, uma coisa também muito importante, assim, às vezes tem muitos pais que, por achar que está ajudando o filho, acaba fazendo tarefas por eles, ou permitindo que eles deixem de fazer tarefas que o professor julga importante. Aquilo, na verdade, não é para aprender só o conteúdo, são valores de regra, de socialização que o professor está dando como exemplo para a criança desenvolver em casa, não porque ele não tem tempo para fazer na escola, mas porque o professor precisa medir essa absorção do aluno do ponto de vista ético, do ponto de vista social, principalmente, e de amadurecimento mesmo infantil. Então é importante que os pais colaborem nessa questão para que tornem os seus filhos independentes. A criança dá dica o tempo todo. Ela demonstra, ela tem comportamentos que a gente chama em psicanálise de sintomas. Ela tem um sintoma o tempo todo. O pai tem que saber fazer essa leitura, os pais, no caso. E quando não sabem fazer essa leitura,
é hora de consultar o profissional da instituição, da escola, porque ele vai saber dar dica, o professor vai saber qual é o comportamento. Tanto que tem casos de crianças que desenvolvem atividades na escola e quando chegam em casa, eles simplesmente dizem que não sabem. E tem outros casos que a criança tem a vontade de fazer e muitas vezes os pais, para agradarem, vai lá e faz pelo filho. Isso é uma questão muito prejudicial para a criança. E muitas vezes o pai não sabe disso, ele pensa que está ajudando. Bem importantes essas questões. Não, com certeza, não, ótimo. Esse feedback é bem interessante, isso realmente faz parte do nosso dia a dia, acho que não só da nossa escola, como de outras escolas. Sim, né? É uma realidade educacional, no mínimo brasileira, mas a gente vê isso em partes do mundo todo. É uma questão de foco, mudar o olhar na educação. Legal, maravilha, ótima questão. Então, fiquem atentos, participem da vida escolar do filho, converse com o professor, com certeza o seu filho vai se desenvolver muito. Agora nós vamos para a nossa segunda pergunta, até a Sandra comentou algumas coisas que eu acho que tem relação com essa questão que nós vamos levantar agora. Qual a importância dos pais estarem atentos a pequenas questões sutis do filho no desenvolvimento dele? Porque, por exemplo, às vezes o pai tem dúvida que horas que é hora de parar com a amamentação, que horas que é hora de tirar a mamadeira, que horas que deve começar o desfraude, enfim, como que o pai pode ter alguns sinais para conseguir dar mais independência para o filho, né? Ricardo, essa é uma questão bastante interessante, porque os pais, na verdade, eles se detêm até, a maioria dos pais, numa idade cronológica, né? 1 ano isso, 2 anos aquilo. Na realidade, a coisa é um pouco mais subjetiva. Embora não se tenha um tempo exato, existe uma palavra que a gente usa em psicanálise do direito chamada foraclusão, que significa não passar de tempo. Né? Então, assim, qual é o tempo? O tempo da criança, não é o tempo do adulto. Na realidade, não é o adulto que faz um diagnóstico de que tal idade vai parar com tal coisa. Porém, a criança, ela dá sinais, como eu disse na pergunta anterior, o tempo todo. Então, por exemplo, existem crianças que aos 6 anos ainda tomam leite na mamadeira ou chupam chupeta. Claro que extrapola muito a questão do tempo cronológico, porém o tempo subjetivo não pode esticar tanto. Quando se percebe que a criança está esticando demais o tempo, é porque a criança está com um problema. E não é um problema inerente à criança, é um problema que foi imposto pelos pais, ainda que sem querer. Geralmente, via de regra, inconsciente. Por isso que os pais precisam buscar orientação. Nada melhor que a instituição, que é a escola, que é formadora de opiniões, são os profissionais mais preparados. Se eles não estiverem preparados para essa questão, eles têm profissionais que possam ajudá-los nessa questão, mas a parceria com a escola também é fundamental nessa questão, justamente porque o pai, muitas vezes, ele não se dá conta de que o filho já deveria ter superado uma fase, e às vezes o filho até se constituiu inconscientemente, internamente, para desenvolver aquela fase, e os pais, inconscientemente também, pode estar impedindo, sem perceber, sem querer. Então, assim, existem questões que faz com que as crianças tenham que ser independentes, elas têm que ser críticas, elas têm que ser autônomas, dentro do seu limite. Então, uma criança, quando começa a andar, por exemplo, ela vai cair em algum momento. Só que ela está pedindo uma chance para ser autônoma. Claro que os pais têm certos cuidados, em determinados lugares não vai deixar, mas, por exemplo, se está numa sala em casa com um tapete, se a criança cair, ela vai cair no tapete, não vai ter problema cair. Então, tem que estar atento para essas questões, assim, de não colocar o medo dos pais em primeiro lugar. Deixe que a criança tenha a sua própria autonomia nessa questão. Acho que isso vai ajudar bastante. Não sei se respondeu toda essa pergunta. Não, com certeza, foi fantástico. Eu acho que esse era o ponto mesmo, né? Os pais entenderem que é importante desenvolver essa autonomia, essa independência, sim, desde cedo, e aproveitar os sinais sutis que a criança vai dando. Verdade. Né? Como os sinais que ela vai começar a andar, essas coisas, né? Essas questões, na verdade, não se esgotam aqui, né? A gente fez uma palheta aqui muito rápido para explicar determinadas coisas, mas não dá conta de explicar tudo. Mas é importante estar acompanhando as palestras, participar das reuniões, questionar, vir à escola, conversar com os professores, tirem as suas dúvidas com relação aos seus filhos, conheçam melhor os seus filhos. E para isso, a melhor coisa é acompanhá-los no dia a dia, sabe? Não é questionar ou cobrar alguma coisa da escola, porque a escola vai dar o feedback dela. Você tem que acompanhar diretamente com a criança, não para identificar problemas, mas ao contrário, para que você consiga acompanhar a evolução da criança. É a partir daí que ela vai ter uma constituição mais rica. Legal.
Não, maravilha. Sandra, gostei. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar aqui no canal. As perguntas serão repassadas para a Sandra e aí nós responderemos uma nova oportunidade. Como a Sandra falou, nós estamos organizando novas palestras na escola também e divulgaremos com antecedência para todos vocês, ok? Sandra, obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada, Ricardo, você. Obrigada a todos. Uma ótima tarde. Boa tarde e até o próximo vídeo. Um abraço.